Olá, boa noite colega médico, boa noite colega médica. Estamos aqui em mais um papo de perito do Medperícia, onde nós conversamos sobre perícia médica e conversamos sobre o concurso da Perícia Médica Federal, o melhor concurso para médicos do Brasil. Vou chamar o professor João Nicole para acompanhar com a gente aqui essa live, esse papo de perito, para que nós possamos conversar sobre as novidades da perícia médica, sobre questões relacionadas ao concurso da Perícia Médica Federal. Você que acompanha aqui o Medperícia já sabe pelo governo federal. O edital está na iminência de sair, um concurso há 13 anos, então isso é uma grande janela de oportunidade para quem quer se preparar para ser aprovado no concurso da Perícia Médica Federal. Professor João, boa noite, tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Tudo jóia. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Internet, tá legal? Tá tranquilo. Beleza. Estava comentando aqui, João, Estamos com o concurso da Perícia Médica Federal autorizado, vários colegas médicos acompanhando aqui as notícias, os alunos do Medperícia, do APRO-PMF, o preparatório do Medperícia para o concurso da Perícia Médica Federal, afiados, muitos estudando bastante, alguns retomando os estudos, no projeto Retomada que nós criamos para quem estava já numa fase de revisão ou estava retomando os estudos. E fizemos o nosso simulado nacional PMF, um simulado aberto para alunos do APRO-PMF, também para médicos e médicas que querem se preparar para esse concurso e puderam dar uma avaliada como estão os seus conhecimentos para esse concurso. E como nós já sabemos, João, mas não vale reforçar aqui, esse treinamento em questões e simulados é de extrema importância para o candidato que quer se preparar para esse concurso, não é? Desculpe, Rodrigo. Não, veja, o simulado, os simulados Medperícia, eles são importantes porque eles são trabalhados pensando no estilo da banca, ou da provável banca, Então, isso vai trazendo a familiaridade, vai trazendo ali para o aluno uma segurança e no dia da prova ele vai perceber que se trata ali de algo muito parecido com o que ele vinha treinando, Então, trabalhar isso é muito importante, além de trazer para o nosso aluno ritmo de prova, motivação, porque a gente sabe, às vezes o aluno fica nessa angústia e nessa ansiedade, de aguardar a publicação do edital. A gente sabe que o concurso foi autorizado, o prazo está contando, mas às vezes a gente pensa muito ali, na publicação do edital na prova, a gente acaba se esquecendo ali da nossa organização interna, de manter essa regularidade ali nos estudos para chegar bem na prova, Então, o simulado, ele traz isso para o aluno, essa motivação extra. A gente vai ter um simulado agora no dia 12 de outubro para os alunos da prova, um simulado diferente, A gente pensou, idealizou num formato de uma banca diferente, a banca FGV. A gente vem trabalhando muito a banca Sebrasp, que é uma banca que tradicionalmente ali faz os concursos do Ministério da Previdência, mas recentemente a gente percebeu que a FGV fez o concurso para auditor médico da Câmara dos Deputados, que é uma área que tem uma relação íntima com a perícia. Esse ano ainda, agora em setembro, a FGV publicou um edital para a Dataprev, que é a empresa de tecnologia da Previdência. Então, assim, faz a gente sempre um passo à frente ali para trazer o nosso aluno o que pode vir daqui a alguns dias, Então, o nosso aluno ele não pode ser pego de surpresa, Então, a gente precisa trabalhar várias possibilidades e o simulado, ele agrega tudo isso, Além de ajudar o aluno que vem estudando ou até que vai começar a estudar, a ele afinar a ponteira, A ele entender onde é que ele precisa se dedicar mais, Então, assim, o simulado ele serve para tudo isso, para que ele entenda também ali o que é que tem mais pertinência temática ali na prova, Além de poder se comparar com outros alunos, E ver como é que ele está em relação à turma, o que é que precisa ser ajustado. Então,
a vantagem do simulado é essa, né? Além de trazer para o aluno ali muito conhecimento, né? Porque o simulado, a gente, após a resolução, né? A gente traz ali ele todo comentado, né? Então, na revisão, o aluno ele ganha muito, né? Bagagem. Isso é importante demais. É isso mesmo, João. Importantíssimo, né? Você que está se preparando para o concurso, você que quer ser aprovado nesse concurso da Perícia Médica Federal e nos outros concursos também de medicina pericial, como de médico legista, tem que saber que a metodologia de estudo precisa incluir resolução de questões, simulados, mini simulados, treinamento de questões para que você entenda como é que as bancas estão cobrando o conhecimento, né? Aproveitando aqui, respondendo Vinícius Souza, né, ele está perguntando se tem banca confirmada. Ainda não tem banca confirmada, né? Houve uma autorização para o concurso pelo governo federal. O edital está em iminência de sair, né? Tem um prazo de 180 dias desde essa autorização, esse prazo está correndo. E aí, o governo, quando liberar a notícia, já vai ser provavelmente com a liberação da banca e também a publicação do edital, como vem ocorrendo nos últimos concursos. Mas aí não tem banca confirmada, né? E aí, como o professor João comentou aqui, é, a maior chance é que seja a banca Sebrae, mas também existe a possibilidade desse concurso ser contratada outra banca, né? Como a FGV, que é uma banca forte também, que pode ser contratada para realizar esse concurso da Perícia Médica Federal. Tem uma pergunta aqui de Karine, né? Tem curso pré-edital, né? O APROA PMF ele é um curso completo. Ele tem a fase pré-edital, que é a fase que os alunos estão atualmente, e também tem uma fase pós-edital. Então, assim que sair o edital, nós vamos fazer uma avaliação, né, emergencial de todo o conteúdo. Vamos comparar com a análise prévia que nós fizemos, né, com toda a estruturação, o direcionamento que nós demos aos nossos alunos sobre esse concurso, o que nós achamos que tem pertinência de cair, como as bancas vêm cobrando nos últimos concursos, e aí vamos fazer os ajustes necessários na fase pós-edital, complementando o que ainda, se por acaso não tiver sido abordado, que venha a ser abordado nesse período de fase pós-edital e algum ajuste em alguma disciplina, mas a fase pré-edital é toda a fundamentação do próprio MF, com as disciplinas que nós acreditamos que vão cair na prova. Esse foi um estudo profundo, né, que nós fizemos antes de iniciar a prova PMF, exatamente fazendo um estudo desde os últimos concursos de perito médico federal, que ainda na época era perito médico previdenciário, que era um cargo ligado ao INSS, hoje não é mais, é um cargo do governo federal, que está no Ministério da Previdência Social, mas o perito médico federal hoje presta serviço para vários órgãos do governo federal, e aí de lá para cá, e a análise dos últimos 5 anos de concursos públicos relacionados à área pericial, medicina do trabalho, auditoria médica, enfim, os concursos ali afins para formatar, né, confeccionar e elaborar o próprio PMF. Mandar uma boa noite aqui, um abraço aos colegas que estão entrando. Doutor George Martins, PMF, né, compartilhou recentemente toda a sua experiência, sua bagagem como perito médico federal, né, de longa data. João, e além dessa questão da preparação do simulado e das questões, né, que é um pilar importante do método DCTR, do método perícia, quais são os outros direcionamentos que você pode dar aqui aos colegas que estão entrando agora, estão decidindo em estudar para esse concurso? O que é importante também, né, com toda a sua expertise de aprovação em vários concursos públicos, você pode compartilhar aqui com os colegas? Veja, não dá para esperar o edital ser publicado para começar a estudar, né? Eu acho que esse é o principal direcionamento, né? O médico ele está pouco habituado a estudar para concurso, né? E estudar para concurso é diferente de estudar para residência, né? Porque no concurso há uma cobrança ali por matérias que a gente não vê na graduação, né? Não é
que seja difícil, mas é porque a gente nunca viu o assunto. Então, isso faz com que o médico ele precise estudar de forma antecipada. E estudar de forma antecipada é estudar né, no pré-edital, antes da publicação do edital. E aí, com a publicação do edital, a gente só vai fazer os ajustes necessários. Né? Até porque, geralmente, da publicação do edital à prova, o tempo médio ali é 60 dias, 70 dias. Né? Então, pode ser pouco tempo se o aluno ali ele tem pouca disponibilidade de tempo para estar estudando, para estar assistindo as aulas, para estar fazendo as questões, os simulados. Né? Então, assim, eu acho que esse é o principal direcionamento. Quem está estudando agora, pré-edital, com as matérias, né, que certamente vão estar na prova, porque são matérias de uma pertinência temática muito grande, né, estão no nosso dia a dia, são matérias que a gente vem acompanhando ali de concursos recentes, que tem relação com a perícia médica, né? Então, saiu na frente. Quem começou a estudar, né, acreditando nesse nosso direcionamento, já largou na frente. É claro que quem começar agora, né, também pode se igualar a esse pessoal, mas precisa começar agora, né? Porque você precisa entender que o que está sendo filtrado nesse concurso aí, recém-autorizado pelo MGI, são servidores públicos, né, antenados com a legislação. Né? Então, esse concurso não quer filtrar meramente médicos. Né? Não é essa a intenção do Ministério. Não vai ser uma prova de residência médica, né? Só com conhecimentos médicos. Vai ser uma prova voltada para filtrar um servidor público que esteja antenado, atualizado com a norma. Até porque, em se tratando da PMF, né, o servidor que ele é atualizado, né, ele evita litigância para a instituição. Né? Porque, veja, se ele é um servidor atualizado com a norma, com o direito, né, ele vai estar ali, teoricamente, reconhecendo direitos estabelecidos em lei, né? Com mais celeridade, né? De forma correta. Então, o Ministério, através desse concurso, indiretamente quer selecionar servidores que estejam atualizados e conhecendo a norma. E a gente faz como isso? Estudando de forma pré-edital. Então, tem matérias, né, que a gente precisa conhecer para poder, né, entender um pouco mais do trabalho da PMF e poder resolver as questões ali. Né? Isso é importante, por isso que esse direcionamento é um pilar importante do método DCTR do médico perícia. Nós conversamos recentemente com médicos que foram aprovados usando essa metodologia em concursos feitos em 2024 e todos compartilham da mesma ideia, do mesmo raciocínio que seguir a metodologia, o direcionamento do estudo, o treinamento, o conteúdo, a repetição das questões, fazer muitas questões na plataforma de perícia de questões, fazer, seguir toda a metodologia, assistir as videoaulas, estudar, né, nos e-books, nas apostilas em PDF, e depois ir para o treinamento de questão e utilizar a plataforma, acompanhando as questões, acompanhando os mini simulados, fazendo mensalmente os simulados, fez toda a diferença na sua preparação. Alguns alunos que em 3 meses tomaram a decisão de se preparar para o concurso, imergiram, né? Como o professor João disse, inclusive diminuindo a carga horária de trabalho, dando um peso no último, uma carga pesada no último mês de preparação para o concurso, né? Quem puder se organizar para tirar férias, diminuir a carga horária ali naquele mês anterior, para revisar, para estudar assuntos pertinentes para a prova, provando que essa metodologia tem resultado, dá certo, agora requer que você tome a decisão de se preparar para a prova, de se preparar para o concurso e aproveitar o que eu costumo dizer que é a oportunidade da década. Eu no concurso há 13 anos e nós não sabemos quando vai ocorrer o próximo concurso. Pode ser que tenha no próximo ano e pode ser que demore mais de 10 anos para o próximo concurso. Tem uma pergunta aqui, doutora Flávia Moura. Ela pergunta: tem alguma matéria que tem peso maior na prova, João? Boa noite, Flávia, tudo bem? Então, assim,
analisando o cenário que a gente vive hoje, né, e as atualizações, e levando também em consideração o último edital, né, porque muita coisa mudou, tem algumas matérias que, né, tem alguns assuntos que têm uma pertinência temática maior. Por exemplo, o Estatuto do Deficiente, né, que dentro da prova, né, está dentro das aulas do professor Francisco. Legislação ou direito previdenciário, né, porque, veja, você precisa entender e conhecer o que é uma seguridade social, né, a diferença que existe de seguridade com a previdência, quais são os tipos de segurado da previdência, né, o que é a previdência social, e aí vários conceitos, né, como carência, período de graça, né, o que é possuir qualidade de segurado, enfim. Então, assim, são coisas que têm uma pertinência muito grande para o cargo, porque vai ser o seu dia a dia. Então, eu considero, né, o direito previdenciário, o estatuto do deficiente, as normas regulamentadoras, né, legislação aplicada à perícia médica, né, perícia médica e a legislação aplicada dentro da PMF, né, é muito importante, até porque tiveram atualizações, novas resoluções do CFM, né, algumas publicadas recentemente. Dentro da PMF, né, tiveram algumas mudanças, né, com a teleperícia, né, o ateste médio, análise documental. Então, isso traz uma importância muito grande. A carreira foi criada recentemente, através da Lei 13846 de 2019. Então, nessa lei, você já consegue perceber que né, houveram bastante alterações, mudanças. Então, assim, eu considero isso muito relevante para a prova, além também de medicina do trabalho, né? Mas eu consideraria essas disciplinas. Mas é claro que isso da parte específica, né? Porque da parte geral, né, a gente já vê ali a Lei 8.112, né? Que é uma lei que traz os direitos e deveres do servidor público federal, né? O Código Civil, o Código de Ética Civil do servidor público federal, né? Algumas partes também de constitucional. Então, assim, dentro de uma análise pré-edital, na parte geral específica seria isso. Excelente, João. Tem uma pergunta aqui, doutora Luana. Após aprovado, como ocorre o treinamento profissional para a prática como perito? No último concurso, né, os peritos médicos que foram aprovados e tomaram posse tiveram treinamento interno, né, no INSS e ainda eram funcionários do Instituto Nacional de Seguro Social. O último concurso de técnico do Seguro Social, né, veio com a novidade, que foi um curso de formação para os servidores, né, que é como se fosse um curso de capacitação para você começar a exercer a profissão. Isso era feito internamente, e aí é provável, né, João, que esse próximo concurso da Perícia Médica Federal também venha com um sistema parecido de curso de formação no concurso, o que é muito bom, né, porque dá oportunidade do médico, da médica que for aprovada, né, tome posse, tenha a capacitação para começar a atuar lá como perito nessas diversas áreas que fazem parte do trabalho, né, das atribuições do perito médico federal. Né, João? Isso. Tem outro comentário aqui. Boa noite, professores. Existe a possibilidade de termos um novo concurso do INSS inserido em um novo CNU? Não é provável. O próximo concurso, né, esse concurso que foi autorizado, que está na iminência de sair o edital, não tem como fazer parte do CNU, né, porque o Ministério da Previdência Social não fez a adesão ao CNU, mas nada impede que um próximo CNU de 2025, como já vem sendo comentado pela ministra da Gestão e da Inovação, que outros órgãos que não aderiram anteriormente ao primeiro CNU façam adesão ao segundo CNU, e aí pode ser que venha esse concurso. Não é, João? Na realidade, assim, o Ministério que cuida dos concursos e seleções, né, para o provimento das carreiras no Serviço Público Federal é o MGI, né, que é o Ministério da Gestão e Inovação. Não é o Ministério da Previdência. Na mesa de negociação em que, né, a associação
dos peritos médicos federais, né, tiveram com o MGI, né, e isso é o que foi dito na live da associação, né? O Ministério falou em dois concursos, né? Um esse ano, 2024, um concurso isolado, e um segundo concurso vinculado ao CNU 2025, né? Para compor esse déficit de servidores que é muito grande, né? Mas nada oficial ainda. O que a gente tem de oficial é só essa autorização aí para esse quantitativo inicial de 175 vagas. Mas palavras aqui do vice-presidente da Associação dos Peritos Médicos Federais, que esteve na mesa de negociação com o MGI, é que o governo planeja recompor essa força de trabalho da perícia dessa forma, né? Um concurso esse ano, que já foi autorizado, e um concurso ano que vem, mas esse ano que vem, já no formato de um CNU 2025, né? Mas aí, isso não é oficial ainda, foi o que o nosso vice-presidente Francisco falou numa live, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem agora na mesa, né? Que é esse concurso, e focar para ser aprovado nesse concurso. O ano que vem é outra história. Doutor João Emanuel participando aqui, PMF também. Forte abraço, João. Boa noite aos colegas que estão entrando. Tem uma pergunta aqui, doutora Márcia. Tem um bom aproveitamento nos simulados do própria PMF, mas meu aproveitamento cai muito com o esquema de uma errada anula uma certa. Tem algum bizu para esse tipo de prova? Esse formato de correção, né, peculiar da Sebrasp, típico da Sebrasp, ele não dá margem para o chute, né? Então, veja, na dúvida, naquela questão que você tem muita dúvida, não sabe de jeito nenhum, não chute, né? Então, esse formato de prova de 120 questões ali, uma errada, né, uma marcada errada no lance certa, é uma prova que você não vai para fazer ela toda, né? Porque, veja, por mais que você tenha estudado e domine um assunto, você pode se deparar com algumas questões ali que você tenha dúvida. E aí a recomendação que a gente dá como estratégia de prova é que você, nessas questões de muita dúvida, não sei de jeito nenhum, você não marcar, né? Você deixar em branco, porque nessa alternativa que você deixou em branco, você não é penalizado, entendeu? Então é por aí. Se você começa a adotar essa estratégia, né, você vai perceber que seu desempenho vai melhorar bastante. E isso pode mudar bastante a nota, né, João? Por exemplo, você pode ter três candidatos que acertam, digamos, uma prova de 120 pontos. Você pode ter três candidatos que acertam 80 pontos, certo? João, Maria e Pedro, sendo que João resolve marcar apenas as 80 que ele tem certeza e faz 80 de 120 pontos. Maria resolve marcar 10 que ela não tinha certeza e ela erra essas 10 e aí ela fica com 70 pontos no concurso. Então, E Pedro resolve chutar as outras 40 e acerta 20, erra 20 e fica com 80 pontos também. Então, você pode ser prejudicada, penalizada por chutar questões. E aí o ideal é, sempre quando marcar uma questão da Sebrae, tenho certeza, estou na dúvida ou não sei de jeito nenhum, e ir decidindo depois. E todo esse direcionamento, professor João, passa dentro da própria PMF para os alunos, para ter bem ciência, né, de como se comportar nesse tipo de prova, diferente da prova ABCDE, múltipla escolha, que a gente está acostumado a fazer, né, prova de residência, na faculdade, que aí é o estilo usual de questão. na realidade, Rodrigo, 80 questões, se o candidato marcar 10 errada, ele deixa de pontuar essas 10 e ainda tem 10 penalizadas, né? Ou seja, fica com Exatamente. 60 ali. 70. 60, né? Porque veja, 80. Ele 80 questões. perde 10, né? 10, entendeu? Ele perde as 10 que ele marcou errado, ele deixou de ganhar e ainda perde mais 10, né? É menos um. Então fica com 60 Exato. ali. Exatamente. Exatamente. Então pode modificar bastante a nota. Tem uma pergunta aqui do Dr. Ricardo. No último concurso, o edital não cobrou raciocínio lógico e nem informática. Vocês acreditam que no próximo edital irá cobrar? Serão cobradas essas disciplinas? Então, veja,
para quem é aluno do Aprova, percebeu que são disciplinas que estão lá na parte geral, né, dessa preparação pré-edital, né? Informática, porque informática hoje é uma matéria cobrada do perito, né, no dia a dia. Então, veja, a gente trabalha hoje com sistema operacional, né, com computador. Você vai trabalhar bastante com sistemas de informação, né? Se é cobrado muito do servidor essa segurança, né, na transmissão de informações ali, no compartilhamento de informações, né? Tem aí a LGPD, né? A gente utiliza hoje um token, né, com certificação digital para você acessar, assinar sistemas. Então, há uma preocupação muito grande com a segurança da informação. E informática foi cobrada no concurso de técnico do Seguro Social 2022, né? Então, faz a gente pensar que é uma matéria com alta chance de estar na prova. Então, ela está lá para o nosso aluno. Da mesma forma, raciocínio lógico, né? Foi cobrado no recente concurso ali para técnico do Seguro Social 2022. João, importante essa questão, né, do direcionamento para a prova. Eu queria até comentar, não sei se você recebeu isso, leu a reportagem, uma matéria aí do Medscape, falando, né, o grande pesadelo dos médicos, né, e trazia essa reportagem falando que é o WhatsApp. Então, muitos médicos com problema, né, em administrar o WhatsApp, né, de pacientes e de demandas, né, de serviços de saúde, do hospital, enfim, dos locais de trabalho, não conseguindo fazer aquela desconexão do horário de trabalho, né, e do horário de descanso, do horário de lazer, ficando ali como se tivesse numa demanda constante, como se você tivesse de sobreaviso 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês. E isso nós sabemos que é antiprodutivo, não é saudável, gera desconexão do médico, gera estresse, pode gerar um quadro de ansiedade, pode gerar um quadro de burnout, enfim, levando o médico ao adoecimento. E essa armadilha está cada vez mais complexa de sair, né? Tem uma dificuldade, às vezes, do paciente entender e dos prestadores, né, dos serviços, de entender, né, o que é emergência, o que é urgência, o que é uma dúvida ambulatorial, e que essa ferramenta precisa ser usada de maneira inteligente. Em alguns países, o médico simplesmente ele não responde nenhum WhatsApp. As dúvidas têm que ser tiradas no consultório por uma outra forma mais formal. Além disso, deixar o médico numa situação de insegurança, né, de um risco jurídico grande em algumas situações. E isso tem mexido muito com a qualidade de vida do médico, né? Por isso que até isso é um diferencial de quando você faz um concurso público, né? Um concurso público como da Perícia Médica Federal, um concurso de uma área distante da área da medicina assistencial, tem uma carreira mais consolidada, tem um plano de carreira para você ter um crescimento ano a ano na profissão e você está ali bem delimitado o seu horário de trabalho, né? Você já recebeu algum WhatsApp, João, de noite, de alguma perícia que ficou lá pendente, algum laudo para você finalizar, alguma dúvida para responder sobre perícia, não? Veja, as relações de trabalho, né, principalmente pós-pandemia, né, elas têm se mudado, né, mudou bastante, né, muita coisa mudou, mas o profissional, né, e o servidor ele precisa entender, né, o horário que ele está trabalhando e o horário que ele está com a família em casa, né? Porque se você não faz isso, tem até um autor que fala muito sobre isso, né, o workaholic, né, de você levar o trabalho para casa, né, mas é o que você pontuou, né, dentro do serviço público há essa linha, né, dividindo aí, né, o trabalho, né, do ambiente familiar, da casa ali, né, mas na grande maioria aí, né, dos serviços de saúde não tem essa linha divisória, né? Acaba tendo aquele grupo ali, né, de plantões, né, ou da chefia imediata ali que acabam, né,
invadindo a privacidade dele. Às vezes o cara está no horário à noite, né, ou até final de semana, está recebendo mensagem ali, ou até atribuições do que fazer, quando fazer, né, cirurgia para fazer no dia seguinte, ou até uma prescrição. Esse dia, conversando com um colega, ele dizendo que ele é anestesista também, e às vezes recebia à noite uma demanda do setor de auditoria, né, porque ele esqueceu de assinar ou uma documentação que o hospital exigia, mas ele desconhecia que documentação era essa, né? E aí o hospital, né, estava dando aquela demanda ali quase 10, 11 horas da noite para que ele assinasse aquela documentação, né? Ou seja, o hospital invadindo aí o ambiente familiar no horário inoportuno, né? Exato. E uma das soluções, até o colega aqui, uma colega compartilhou, né? Não responda a todos o WhatsApp, foco em prioridade. Uma das possibilidades, né, de um dos caminhos do médico se proteger, além de ter uma previsibilidade melhor de carreira, é o concurso público. Mas não é qualquer concurso público, né? O concurso público da Perícia Médica Federal, os bons concursos públicos, como da medicina pericial. E aí, você, colega médico, colega médica, que ainda está na dúvida se faz esse concurso, é a primeira vez que está aqui assistindo Rodrigo e João falar sobre o concurso da Perícia Médica Federal, eu tenho um convite para te fazer. Nós vamos fazer um evento exclusivo para médicos, feito de médicos para médicos, né, chamado Perícia Médica Federal, o caminho da aprovação, onde nós vamos compartilhar com vocês como ser aprovado no melhor concurso público para médicos do Brasil, o concurso da Perícia Médica Federal. Tem um link aqui na bio do nosso Instagram, clica lá, se inscreve no evento, é gratuito, né? Preenche seus dados, né? Entra no grupo do WhatsApp informativo e você vai participar desse evento onde nós vamos compartilhar como ser aprovado nesse concurso para médicos, o melhor concurso para médicos do Brasil. Vamos Rodrigo, ficando por aqui nesse papo de... Oi, deixa eu oi, João. só aproveitar, né, se tiver algum baiano aqui assistindo a gente, na quarta-feira a gente vai receber aqui para um bate-papo uma colega de trabalho, né, Rosileide, uma perita conhecida na Bahia, em Salvador, né, pelo seu domínio técnico, né, da legislação previdenciária, enfim. E aí vai ser mais um encontro aqui que os nossos alunos podem tirar dúvida até sobre lotação, né, na Bahia, enfim. Ela pode tirar algumas dúvidas em relação a cidades, né, interessantes ou não, né, com maior possibilidade, né, de ser contemplado com a vaga, né, porque a gente não tem essa certeza ainda de como é que vai ser distribuída as vagas desse quantitativo inicial, mas ela pode dar uma dica ali, né, e falar um pouco sobre o Estado, né, como é a perícia no Estado, enfim, mais um evento aí para o pessoal tirar dúvidas sobre a carreira, né. Excelente, João. Bem lembrado, né? Vamos ter aqui uma PMF experiente que vai compartilhar muita informação importante para você que está querendo se preparar para esse concurso e quer tomar a decisão de se tornar um perito médico federal. Então, quarta-feira, nesse mesmo horário, 20 horas, aqui no Papo de Perito do Med Perícia, aguardamos vocês lá. Forte abraço, João. Boa Um noite. abraço, Rodrigo.